Tia Kizzy! Bem-vindos a mais uma quinta-feira, que é esse dia em que ocorre esse evento especial semanal, que é o dia que eu pentei meu cabelo para gravar esse vídeo para vocês. E estamos aqui hoje, eu e a minha companheira canina, que é a Shuli, que não quer ver vocês, ó, para falar sobre humor. Isso mesmo, hoje nós vamos falar de humor. E por que falar de humor nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse é um pensamento que está sempre na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, né? Como vocês sabem. E eu gosto de humor e eu acho que o humor ele tá sempre presente na vida das sociedades em geral, independente das tragédias que essas pessoas estejam vivendo, né? Que as comunidades estejam vivendo. O humor sempre esteve presente. E isso é uma coisa que me deixa bastante curiosa a respeito disso, né? É um tipo, o humor tá sempre na literatura, na dramaturgia, em todos os ambientes sociais, independente da época, inclusive ajudando a gente a falar sobre esses assuntos. Eu acho que essa é a faceta mais interessante do humor, assim. É o como a gente consegue utilizar desse recurso para falar de coisas extremamente sérias, assim, e para tirar, assim, uma forma de lidar e de discutir essas coisas, né? Então eu gosto muito desse tipo de humor, né? A gente tem vários tipos de humor. Tem aquele mais pastelão, né? Mais só risada mesmo, que eu não tenho nada contra, mas só não é o meu preferido. Você tem aquele humor tipo cotidiano, tipo comédias românticas, né? Que eu gosto muito, mas que a gente já falou aqui. E hoje eu vou dar duas dicas de humor que são esse tipo de humor que faz a gente refletir, né? Assim, sabe aquele que você ri e aí depois passou uns 20 segundos assim, você para e fala assim, poxa, né? Tô rindo disso, né? Na real, é uma coisa que flerta muito com o drama, né? E eu acho isso muito interessante desse tipo de humor que é feito, né? Que a gente consegue refletir sobre questões sociais e mesmo internas, né? Pessoais. E a primeira dica, então, que eu vou dar é um programa no YouTube que eu tenho visto muito e que foi feito na pandemia, né? E que chama Jornal de Casa, do humorista Vitor Camejo. Então, o Jornal de Casa, ele é feito, né, como vocês já podem imaginar, dentro da casa dele, ele criou durante essa pandemia, e ele é uma sketch uma sketch não, né, um programa mesmo, um programa jornalístico de 15 minutos, um pouquinho mais, semanal, em que o Vitor Camejo, ele vai discutir com humor, de forma irônica, satírica, coisas que aconteceram durante a semana. Então, o Vitor Camejo é um humorista do Pará, de Belém do Pará, ele também faz stand-up comedy e é roteirista de humor, e ele criou esse programa, que é bastante engraçado, gente. E mais que engraçado, ele tem um texto muito inteligente. E é uma coisa que eu tenho admiração, na real, porque ele faz um humor de absurdo, né, sabe? Que já é conhecido de muito tempo, mas o humor de absurdo é aquele quando você pega algo real e transforma num absurdo e dá risada disso. Mas pensem, né, gente, na situação que a gente tem vivido nesse país, como que se faz humor de absurdo é uma coisa que eu não consigo imaginar. Porque, assim, a realidade já é muito mais absurda do que um comediante ou um humorista pode prever ou pode inventar, né? Então, como que você vai fazer humor de absurdo num país em que numa pandemia mundial não tem um ministro de saúde? E o interino é qualquer coisa menos da área de saúde, entende de saúde o mesmo que eu. Sabe? A gente dá risada sozinha, né? Porque é muito absurdo. Ou falar, como que você vai falar de absurdo num país em que a ministra de Direitos Humanos diz que aprendeu educação na igreja, né, que fez um MBA na igreja, ou que o ministro do Meio Ambiente é boicotado internacionalmente, o país é comercialmente boicotado porque quem devia estar protegendo o meio ambiente é considerado a maior ameaça às nossas florestas. Então eu fico pensando assim, como que alguém pode criar um roteiro para isso? Não tem roteiro, né, gente? Então eu acho que ele tem conseguido ainda assim, não só ele, claro, mas essa é a minha indicação. O Jornal da Casa tem conseguido
pegar essas, todas as, todas não, né, mas o apanhado, assim, de notícias que tem acontecido, principalmente numa época que tá tão difícil assistir jornal, né, porque tá tudo muito pesado, e eu acho que ele tem feito um roteiro muito inteligente, muito engraçado, irônico, 15 minutinhos por semana, e que vale super a pena conferir. Né? Porque nós já somos um país que viramos chacota mundial, e aí eu tenho bastante admiração assim pelo talento cultural e artístico dos artistas brasileiros que conseguem assim lidar com esse tipo de situação que não tem palavras para descrever. E o Jornal de Casa é um desses que tem feito assim uma coisa bem engraçada e que também te faz refletir bastante. E a minha segunda dica é uma dica internacional de humor, que é um stand-up comedy que tem na Netflix, que chama Nanette. Nanette, como eu já disse, um stand-up feito pela uma humorista australiana, que é a Hannah Gadsby. Esse é um stand-up que ganhou um Emmy de melhor roteiro. Eu não sou, assim, a pessoa mais interessada em stand-ups desses longos, sketchzinhos eu até gosto, mas dela é um show de 1 hora. Mas é muito bom. Esse já é um stand-up comedy que flerta bastante com dramas pessoais, sabe? Daqueles que te emocionam mesmo, assim. No final, fazendo você rir por quase 1 hora, e ela é muito boa humorista, porque você dá risada. Eu tenho dificuldade de dar risada de humoristas internacionais, porque eu acredito que a comédia é uma coisa que te exige referência, sabe? Então, às vezes o humor, mesmo o inglês, que é muito famoso, ou o americano, que é mais pastelão, assim, eu não acho tão engraçado, porque eu não tenho muito essa referência pessoal, mas na Nanette, assim, ela faz um questionamento interno, assim, que são inerentes, são dramas inerentes a todos nós, eu acho, né? Que cada um de nós individualmente já flertou com alguma coisa que ela tá descrevendo ali, e me chama bastante atenção como, independente de onde a gente vive e de que tipo de cidadão que a gente é ou de que tipo de drama a gente vive, no fundo a gente acaba achando soluções humanas meio parecidas para lidar com os nossos problemas internos, sabe? E ela faz tudo isso, assim, faz dar toda essa reflexão. Ela fala muito sobre autodepreciação para fazer rir, né? E para isso conseguir se socializar. E ela faz isso tudo fazendo você rir durante 1 hora, porque ela é muito boa, assim. Então, e só depois no final, quando você já riu tudo que você tinha que rir, você para e fala assim: nossa, isso é pesado. Então, assim, eu tenho bastante apreço, assim, e gosto muito desse tipo de espetáculo humorístico, assim, que eu acho tão rebuscado a arte de fazer comédia, porque ela faz você estar num lugar de humor, mas tratando de assuntos tão difíceis de lidar. Tive que fazer um pequeno corte no vídeo, porque a minha cachorra pulou no celular, viu, gente? Porque ela me ama, né? Enfim, eu tava falando da Nanette, né? E eu acho que ela te coloca num lugar ali que é muito interessante, muito inteligente, e eu gosto muito desse tipo de humor, assim, que te faz pensar. E, ao mesmo tempo, te distrai, né? Te faz dar uma risadinha aí nesses tempos que não estão muito fáceis para nós todos, mas que vão passar, e que a gente vai passar isso com bom humor e com alegria. Então, eu espero que vocês gostem, assistam o Jornal de Casa do Vitor Camejo e também a Nanette na Netflix, e me mandem seus comentários. Beijos de luz e até a próxima!